Muito bem, rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre Golden State Warriors e Atlanta Hawks, né? Tivemos aí os dois times se enfrentando nessa noite de domingo, jogo lá no Chase Center, na casa do Golden State, onde o Warriors até hoje, né, só havia perdido 7 jogos, né? Então o Warriors vem sendo um bom mandante. Atlanta teve a estreia do CJ McCollum estreando pelo seu novo time, assim como o Corey Kispert também, os dois que foram envolvidos na troca do Trae Young pro Wizards. Tava desfalcado, né? Porzingis não jogou, mas aí o Porzingis nem dá mais pra considerar o Porzingis um desfalque, né? Ele não joga. Ele só não joga. E aí o jogo rolou, o jogo começou equilibrado, né? Foi um começo equilibrado, Golden State... Cara, dá pra dizer que o Warriors fez um bom primeiro tempo. Não foi o primeiro tempo ruim do Golden State. O Hawks foi melhor. O Hawks foi pro intervalo na frente. Teve ali momentos melhores e tudo. Só que o Warriors, cara, foi bem. Tipo, a segunda unidade fez um bom trabalho. DeAndre Melton, Al Horford, né? No time titular, o Curry e o Butler foram muito bem no primeiro tempo. Então foi o primeiro tempo bom do Golden State. Foram pro intervalo perdendo por 2 posses? Foram. Né? Foi pro intervalo perdendo por 6. Mas foi o primeiro tempo ok. Agora, o segundo tempo, aí o equilíbrio não aconteceu. Aí não tivemos equilíbrio. Foi um segundo tempo totalmente dominado pelo Atlanta Hawks. Né? A defesa do Hawks fez um trabalho absurdo no segundo tempo, forçando muito turnover no Golden State. Né? O Golden State terminou o jogo com... Deixa eu pegar aqui rapidinho. Aqui, ó. Golden State fechou o jogo com 15 turnovers, sendo que a maioria foi no segundo tempo. E desses 15 turnovers, o Hawks marcou 28 pontos, cara. Foram 28 pontos, né, vindos dos turnovers que forçou. Foram 23 pontos de contra-ataque. Então, assim, a combinação defesa, turnover forçado e transição ofensiva foi fantástica pro Hawks hoje. E o time teve, né, como um dos seus grandes diferenciais, o Luke Kennard. Sim, o Luke Kennard hoje, bicho, foi fundamental pra vitória. Claro que o Jalen Johnson foi o melhor jogador do time na partida, 23 pontos, 11 rebotes, 6 assistências, muito bem na defesa, com 2 tocos, um roubo de bola. Né, teve um aproveitamento muito bom, de 9 de 16 nos arremessos, matou uma bolinha de 3. Então o Jalen Johnson, ele foi o cara. Jogou muito. Alexander Walker também jogou muito. 3 roubos de bola, 24 pontos. Alexander Walker, agora que ele vai ser titular absoluto, né, com a saída do Trae Young, que esse cara vai subir de produção é absurdo, tá? Vai subir muito de produção. Então, claro que esses dois foram muito bem. O Neko Kongo fez um bom jogo e tudo. Só que pra mim, o grande X-Factor da partida, o cara que realmente mudou o jogo pro Hawks, foi o Kennard. As 6 bolas de 3 que ele matou no jogo acabaram com o Golden State. Acabaram. Só no terceiro quarto ele matou 4, se não me engano. Basicamente seguidas, assim. Foi 1, 2, 3, pá! Enfileirou a bola de 3, o que fez o Hawks engatar uma run de 22 a 2, se não me engano. 22 a 2, se não me engano. Uma baita run que... 22 a 7. 22 a 7. Foi a run que o Hawks meteu pra fechar o terceiro quarto. E nessa run, o Kennard foi o cara. O que gerou essa run pro Hawks foram os turnovers, mais as bolas de 3 do Kennard. E aí, com 22 a 7, o Hawks conseguiu ir pro quarto período vencendo por 16. No comecinho do quarto período, o Hawks conseguiu colocar mais de 20, colocou 22 no começo do quarto período. Meteu 12 a 3 nos primeiros 3 minutos. E ali o jogo acabou. Então, assim, o Warriors saiu de um primeiro tempo bom, onde conseguiu manter o jogo ali muito alcançável, para um segundo tempo onde o time foi totalmente massacrado. Assim. O que se salvou do Golden State no segundo tempo foi o Curry e o Butler, que fizeram um jogo muito bom, né? Os dois combinaram para 61 pontos. Os dois foram muito bem. Mas fora isso, cara, tudo no Golden State foi mal. Foi ruim no segundo tempo. O time não conseguiu cuidar da bola, a defesa não funcionou, o time não teve resposta para as bolas de 3 do Kennard, não teve resposta pro Jalen Johnson, não conseguia capitalizar em absolutamente nada, não conseguia pegar rebote, não conseguia forçar turnover, não conseguia fazer nada. Nada. A única coisa que funcionou no Golden State no segundo tempo foi Butler e Curry.
e passou longe de ser o suficiente. O Hawks foi muito superior coletivamente. Taticamente, com o Snyder deu nó no Steve Kerr. A defesa foi fantástica, a transição ofensiva foi fantástica. E no fim, a Atlanta consegue mais uma vitória. A 5ª vitória de Atlanta nos últimos 7 jogos. 3ª vitória seguida do time, né? A Atlanta aí conseguindo engatar uma ótima sequência de jogos pós, né, troca do Trae Young. O McCollum, inclusive, fez uma boa estreia hoje. Gostei do jogo do McCollum. Ele jogou 24 minutos vindo do banco, marcou 12 pontinhos, deu 4 assistências, né? Matou uma bola ali no final do primeiro tempo, muito boa, né, cara? Fairwayzinho ali, coisa linda. Então, foi uma boa estreia. O Corey Kispert não jogou muito bem, não. O Corey Kispert fez um jogo bem ruim. Jogou 14 minutos, só marcou 2 pontos, não matou nenhuma bola de 3. Mas o McCollum foi bem. Então, jogaço, assim. Bela vitória de Atlanta. Atlanta é um time que eu acredito muito. É um time que ainda tem capital para se movimentar na trade deadline. É um time que ainda pode buscar um pivôzão aí no mercado, que é para mim o que falta nesse time. Para mim, a Atlanta tem tudo, cara. Assim, tem um bom armador, o Alexander Walker, né, e no Dyson Daniels, são 2 bons armadores. Tem um all-around ali, né, que é o Jalen Johnson, que faz tudo numa quadra de basquete. Faz tudo. Defende, arma, arremessa, né, força turnover, dá toco, pega rebote, passa muito bem a bola, finaliza bem por dentro, é um slasher muito bom também. Então tem esse cara que faz tudo. Tem ali um bom banco com nomes interessantes, né, como o Gueye, como o Corey Kispert, que chegou agora, como o McCollum, como o Kennard, como o Azanil. Rizaché, que hoje não jogou, mas é um jogador que eu gosto. Mas eu acho que o Rizaché deve ser envolvido em alguma troca, pelo menos aparentemente, né, é o que deve acontecer. Né? Vem perdendo bastante espaço, então acho que seria uma boa pro Hawks trocar ele. Então, pra mim, o que falta é um pivôzão confiável. O Porzingis poderia ser esse cara? Poderia, mas ele não é confiável, porque ele não joga, não fica saudável. Então, acho que se o Hawks trazer um pivôzão, tipo um Gafford da vida, um Lively... Um Lively não, que o Lively tá machucado, não joga a temporada. Mas um Gafford, um Anthony Davis, eu ainda acredito no Anthony Davis, gente. Pode me julgar, mas eu ainda gosto da ideia do AD no Hawks. Se trazer um cara desse, mano, o Hawks sobe muito de nível. A ponto de entrar nas cabeças do leste. Lá ele. Mas entrar pras cabeças, mano. Pô, pra mim o Hawks tá a um pivô bom, um pivô acima da média de brigar, mano, pelo topo do leste, mano. Pelo topo. É um time muito bom. São 20 vitórias na temporada. Time, né, buscando voltar aos 50% de aproveitamento. E do outro lado, um Golden State que, apesar da derrota de hoje, cara, vive um momento bom na temporada, né? Vencendo bons jogos, entregando boas atuações, achando boas soluções, né? Apesar do jogo de hoje não ter sido bom, cara, se você pegar o recorte dos últimos 6, 7 jogos do Warriors, cara, você viu um Golden State evoluindo. O banco funcionando, o time titular ali encaixando, as coisas funcionando. É que hoje realmente foi um jogo muito abaixo, os turnovers mataram o time no segundo tempo, pegaram o Atlanta Hawks numa noite muito boa com o Kennard, né? Investes de Klay Thompson no auge, uma coisa absurda. Mas eu não vou julgar o Golden State por esse jogo. Não vou esquecer do que o time vinha fazendo. Mas é óbvio que é uma derrota que tem que ser pesada, pô, em casa e tudo. Pô, o time foi atropelado no segundo tempo. Obviamente que isso tem que ser colocado em pauta. Mas não é isso que vai, pelo menos na minha visão, apagar o que o time vem fazendo de bom. O Golden State tava numa crescente. Hoje, perdeu pra caralho, foi muito mal. Mas, enfim. Vamos ver se o time recupera no próximo jogo. Se não me engano, o próximo jogo é contra o Orlando Magic, né? Não, é contra o Blazers, perdão. Por que eu falei Orlando Magic? Onde que eu vi que era Orlando Magic? Não sei. Mas pega o Blazers na sequência. É Blazers, Knicks e Hornets. Sequência dura, né? Blazers e Knicks vão ser 2 jogos bem difíceis. Vamos ver se o time se recupera. Já o Atlanta Hawks pega agora na sequência. Pega Lakers na quarta-feira. Sequência dura, hein? Lakers, Blazers, Boston e Bucks. Sequência complicada, mas vou te falar. Se o Hawks acumula umas vitoriazinhas aqui, se o Hawks embala mais umas 2 vitórias seguidas, o que eu acho que dá pra buscar contra Blazers e Lakers, o time vai pra esse jogo contra o Celtics com a moral lá no teto, hein? Pegar o Celtics vindo de 8 vitórias seguidas, né, voltando a ficar com campanha positiva. Porra, moral vai
lá no teto. E tem condições, tá? Tem condições. Se jogar do jeito que jogou hoje no segundo tempo, com a defesa encaixada, com a transição ofensiva entrando, com o Jalen Johnson ali, né, criando. Uma coisa que eu gostei muito hoje do Quinn Snyder, e é algo que ele vem fazendo bastante, né, especialmente, né, com os jogos que o Jalen Johnson jogava como o playmaker principal, né, ou seja, nos jogos sem Trae Young, é montar lineups onde o Jalen Johnson fica rodeado de arremessadores. Ele fez isso várias vezes durante o jogo e sempre deu muito certo, né? Pegar o Jalen Johnson, botar ele com o Cret, botar ele com o Luke Kennard, botar ele com o Alexander Walker, costuma dar muito certo, porque o Jalen Johnson ele tem uma gravidade impressionante. É um cara que consegue achar bons passes pro perímetro. É um jogadorzaço, é um ótimo playmaker. Então é algo que o Quinn Snyder vem fazendo, vem dado muito certo, né? Então se o Hawks continuar fazendo o que fez hoje e o que vem fazendo nos últimos 3 jogos, dá pra embalar mais umas vitóriazinhas seguidas e dá, como eu disse, pra subir legal aí na classificação. E aí, buscando um bom pivô no mercado, coisa que é acessível pra Atlanta, o time pode sim sonhar com coisa boa pra essa temporada, viu? Dá pra sonhar com coisa boa. Eu tô bem otimista com essa era de Jalen Johnson, tá? Já era algo que eu já vinha empolgado, né, com a possibilidade do Hawks de fato virar o time do Jalen Johnson. E agora que isso aconteceu oficialmente, por conta da troca do Trae, eu tô muito otimista, tô muito esperançoso. Eu realmente acho que o futuro de Atlanta é bem brilhante. Até porque a Atlanta tem a pique do Pelicans, né? Que hoje o Pelicans perdeu e perdeu pro Magic, né? Perdeu pro Magic, não foi o Pelicans? Acho que é por isso que o Magic ficou na minha cabeça. E assim, né? Quanto pior o Pelicans for na temporada, mais alta vai ser a pick do Hawks. E automaticamente melhora o prospecto que o Hawks vai pegar. Então, eu realmente acho que o futuro é bem brilhante com o Jalen Johnson aí no comando. É um moleque que segue evoluindo, né, cara? O Jalen Johnson é muito novo, né, bicho? Ele tem o quê? 23 anos, talvez? 24 anos. Nossa, ele é novo demais, mano. Ele é de 2001, Jalen Johnson. Que isso, bicho. O futuro é muito promissor, mano. O futuro é muito promissor. Enfim, é isso, minha gente. Vitória de Atlanta. Grande vitória, grande resultado. Jalen Johnson é um monstro. Luke Kennard, quando tá quente, é imparável. E o primo, Nico Alexander Walker, primo do Shea, é muito bom jogador. E agora, tendo mais espaço, tendo mais protagonismo, subida de produção dele será gigantesca. Já está, né? Sendo gigantesca. Ele que tá com médias de, só pra trazer aqui, né, rapidinho, médias de 20 pontos na temporada, cara. Que isso? Ele vai ganhar o MIP. Cara, pô, que isso? Multi-Private Player nele, gente. Saiu de uma temporada de 9 pontos em Minnesota pra uma temporada de 20 nessa. Que isso? Você pega aqui os últimos 2, 3, 4, 5... Os últimos 6 jogos dele, cara, são 4 atuações com mais de 20 pontos. Que isso? É isso. Eu não tava... Sim, eu sabia que ele tava evoluindo, mas, cara, esse salto dele de evolução é pra multiplayer player, gente. É MIP nele. É MIP nele. Caralho, o primão tá jogando... Tá maluco. Muito bom jogador, hein? Bom jogador. É isso, minha gente. Obrigado, viu, pela sua audiência. Grande abraço e até a próxima. Tchau.